Hoje é um dia importante. Na verdade, é um mês, né, Ana Cláudia? É um Setembro Verde. Setembro Verde, verdade. Desde em que ano que começou? Quando que começou essa data, Ana Cláudia? Aproveita para nos informar aqui. É uma lei, a Lei 11.000 e pouco, não me recordo bem qual foi o ano. Sei. E aí foi iniciativa de uma ativista do movimento mesmo, e tem o objetivo exatamente de despertar, né, a sociedade para reflexões importantes, reflexões acerca de práticas que ainda precisam ser adotadas pelo poder público, né? E é uma forma também de despertar o movimento em si mesmo, né, para que siga aí trazendo visibilidade para questões que fazem parte do seu dia a dia, né? Questões que pessoas com deficiência lidam todos os dias, a questão aí da acessibilidade, né? A questão aí de tantos direitos que ainda precisam ser implementados. Então, é um momento, é um espaço importante para que a gente possa dar essa visibilidade. Hoje aconteceu uma reunião pela frente parlamentar envolvendo o presidente da Câmara, então, assim, houve oportunidade a rede foi representada, algumas pessoas com deficiência estavam lá participando e mostrando realmente, né, as dificuldades que nós temos tido, e eu ressalto aqui, foram levantados muitos pontos em relação à questão do trabalho, talvez até pelas pessoas que estejam engajadas, né? Mas assim tem um ponto que eu acho que deve ser muito caro para nós, que é a questão da política nacional da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, porque é um direito que pode desencadear todos os outros, né? É um direito que pode gerar o direito ao trabalho, que vai gerar o direito à moradia, o direito à acessibilidade, porque as pessoas estarão mais esclarecidas sobre os próprios direitos, e a educação é que vai proporcionar isso, não é? É o começo de tudo, né, Ana? É o pilar, a educação é um pilar mesmo. A gente fala muito, tem falado mais da vida adulta, que é pós-escolar, mas pós-escolar não significa que não tem mais educação. A educação é do momento em que a gente nasce ao momento que a gente morre, né? A educação atravessa a vida inteira. E que começa na família. Começa na família, com informação, com a escola. É um conjunto, né, de circunstâncias que nos fazem nos educar a vida inteira. E aí eu acho até que num plano maior, tem até um plano da escola da vida. A gente aprende, né, com a vida. E então é tudo, educação é tudo, né? Do começo ao fim. Muito legal essa chamada. Começa aprendendo, inclusive, a questão mesmo em casa, na família, como a Fernanda falou, aprende a começar a respeitar o outro, valorizar a diferença, né? A escuta do outro. Então, acho que a família ela é muito importante, né, Fernanda? Muito... Começa aí, né, Fernanda? Conta aí um pouquinho para você. Você percebe isso, né, Fernanda, como é importante? Quando você vê seus colegas, quando você vê outras pessoas, como a educação e a informação ela ajuda a que vocês se desenvolvam? Isso é verdade. Não é? A gente tem um outro tema aqui, mas eu estou adorando começar dessa forma improvisada sobre educação no dia de hoje. A gente está esperando o Geraldo mais um pouquinho, mas eu estou achando ótimo. É muito importante, sim. Muito bom, muito bem colocado, Ana Cláudia e Fernanda. Nossa, como a gente vê a falta que faz. Outro dia eu estava até conversando, não é a minha área de especialidade, a não ser como receptora, e eu sou uma pessoa que não sei viver sem estudar, sem aprender. Mas eu estava pensando justamente se... Assim, muito pessoal, né? Mas eu acho que eu me debruçaria muito sobre a educação sobretudo quando a gente pensa nas limitações, nas diferenças, né, Ana Cláudia? Eu acho que eu me concentraria muito de 0 a 3 anos, aquele período assim, inicial, onde para as pessoas que nascem com algum tipo de limitação, a detecção precoce é importante, os estímulos, né? Você não, mesmo a despeito dos diagnósticos, mas você ter uma criança estimulada, nutrida,
curiosa, Isso. né? Como e isso... uma criança, em relação à qual a família pode contribuir justamente na promoção desse despertamento, né? E na possibilidade de criar para ela as mais amplas situações, né, em que ela possa estar vivenciando isso, né? E aí, você está falando disso, então, é uma das coisas que a gente falava muito, a questão da educação inclusiva desde mesmo a primeira infância. Exato, né? exato, Porque desde a gente sempre. não pode achar. E isso continua depois da escola, porque o inclusivo é isso, né? É Isso. ao longo da vida. Não são em setores, né? Não pode ir, peraí, agora você é adolescente, você vai para lá. Agora você é adulto, vai para cá. É a vida Esse toda. negócio da família que a gente está falando aqui é uma pena, assim, não só para nós que temos algum tipo de deficiência, mas também em geral, tantas famílias que acabam nem querendo seus filhos quando nascem, daí acaba indo para algum lugar. Tem umas coisas cruéis, né, Fernanda, ainda. Mas a gente quer acreditar que aos pouquinhos isso vai mudando, né? Tem coisas que são mais duras, mais difíceis, eu diria, na minha linguagem de economista, mais estruturadas, estruturantes, que é, às vezes, uma pessoa que nasce numa família que não tem esse nível de educação, não tem os recursos. É muito doloroso ver isso, né? É muita injustiça, assim, social. Eu estou fazendo... Estava relendo Paulo Freire, né? E ele, na hora que ele fala da pedagogia da autonomia, e ele faz, né, esses recortes, Pedro Demo também, que é um educador aí nessa área, e faz muitos desses recortes exatamente nisso. A diferença, as desigualdades que já ocorrem entre as crianças já na partida, né? Justamente a depender da família em que elas foram criadas ali. Né? Então, se é uma família letrada, uma família que assiste ao jornal, né, que está saindo com aquela criança para ver o mundo, ela vai chegar na escola com um conjunto de conhecimentos muito maior do que aquela família em que a criança, às vezes, fica em casa, a mãe precisa trabalhar, não tem ninguém para estimular. Não vai na creche, não tem educação pré-escolar, e por aí vai. Mas você vê que a gente está... Olha, eu estou ficando até nervosa, que a gente está falando de um tema que eu não sou especialista, daqui a pouco eu estou com medo de falar aqui. Eu estou falando só de bom senso, o quanto tudo isso impacta, né? O que houve? Fernanda deu uma... Fernanda, a gente vê, né? Vídeo. Não, o vídeo da Fernanda saiu para mim, saiu para... Sim, ela deve ter bloqueado, Tá. Então, porque sabe, Ana Maria, que bom que você está aqui. Eu acho... Oi, Fernanda. Eu já veio. Tá. Eu já veio. Tá bom. Porque eu acho que eu estou com medo, eu acho melhor a gente começar, e o Geraldo, se for possível, ele pega a gente no meio do caminho, porque a gente tem uma sequência de lives, de encontros, e eu tenho medo de atrasar os próximos, né? Agora eu vou esperar a Fernanda voltar para a gente começar oficialmente. Mas eu adorei essa introdução absolutamente espontânea e que nos é muito cara, né, Ana Cláudia? Realmente, educação sempre. E mesmo que o nosso tema de agora seja a transição para a vida adulta, eu acho que a gente, voltando para, digamos, um começo mais formalizado aqui do nosso encontro, a educação permeia, né? Nós estamos falando sempre nesse contexto como se fosse, né, um requisito básico que a gente adoraria que fosse um pressuposto em que a equidade no nosso país já tivesse mais avançada do que hoje ainda está. Daí a importância da mobilidade social e de como as políticas públicas devem estar totalmente focadas nas oportunidades para aqueles que não têm, né? Para a gente tentar equalizar um pouco essas desigualdades. Esse é o desafio da política pública. Como que a gente consegue fazer com que essas desigualdades se tornem menos, né, estressantes como elas ainda são? E o tema da moradia, ele pode começar exatamente nesse ambiente que a gente aqui espontaneamente está conversando,
Oficialmente aqui agradecer mais uma vez a Ana Cláudia Fernanda. Vamos ver se o Dr. Geraldo Nogueira nos acompanha aí no meio desse encontro. A intenção aqui é que a gente converse sobre a transição para a vida adulta e a gente vai tratar nessa tarde de 3 blocos que a gente considera 3 pilares para a gente se transformar num adulto, adulto de verdade e, dentro do possível, dentro dessas características de emancipação cidadã, um cidadão que opina, que tem seus direitos e que contribui. Então, eu vou pedir que a Ana Cláudia se apresente, né, sua trajetória profissional, rapidamente, porque se ela for contar das experiências dela, já vai dar uma hora inteira de apresentação, um resumo. Fernanda também. E aí eu vou pedir que a gente... Aí eu vou colocar uma pergunta aqui para vocês, tá bom? Ana Cláudia, você pode se apresentar, por favor? Tá ótimo, eu gostaria inicialmente de agradecer aqui formalmente a Flávia Pope, parabenizar a iniciativa do Instituto JMG, né, de trazer essa questão aí da vida adulta, né, das pessoas com deficiência, porque o início do nosso movimento pela inclusão foi muito em cima da questão da escola, né? E hoje aquelas pessoas pelas quais nós lutamos que estivessem na escola, hoje estão aí, né, no mercado, tentando entrar no mercado de trabalho, tentando ter uma moradia independente, tentando exercer esses direitos da vida adulta. Muito obrigada e parabéns ao Instituto JMG por essa iniciativa. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos, tenho olhos claros, tenho 55 anos, sou advogada, sou coordenadora do Comitê Jurídico e também do Grupo Nacional de Autodefensoria da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down e represento essa entidade no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Acima de tudo, eu sou mãe da Jéssica Mendes Figueiredo, que eu acho que é o meu mais importante papel. Atrás de mim tem uma cortina clara e uma parede branca. Desculpe, estamos todos com o microfone... Deixa eu ver se a Ana me ajuda aqui. Você consegue ativar o seu microfone, Fernanda? Vê se você consegue. Aí. Ativado. Agora, vamos. Estou te ouvindo. Estamos ouvindo, desculpa. Era para mim falar, eu achava que você ia falar. Não, eu queria que você se apresentasse. Tá. Sou Fernanda Cháquer Machado, sou graduada em design gráfico, escritora e autodefensora. Pele clara, cabelos compridos, castanhos e atrás de mim um fundo branco. Obrigada, Fernanda. Obrigada. Bom, vamos lá. A ideia, então, como eu estava dizendo, primeiro deixar claro que essa iniciativa é uma maneira da gente prestigiar o Dia Nacional de Luta do Direito das Pessoas com Deficiência e dizer que nós, no Instituto JMG, estamos absolutamente comprometidos até a raiz do cabelo, com todo e qualquer... chegou o Geraldo. Obrigada, Geraldo, chegou. Eu acho melhor você, então, se apresentar de uma vez e aí já por favor, se apresente, a gente já vai estar dando início. Geraldo, pode se apresentar, por favor. Tem que liberar o microfone. Não estamos te ouvindo, tem que liberar o microfone. Tá. Opa, agora sim. A gente não está online ainda, né? Já estamos online? Estamos já, desde as 14h30. Vamos correr, porque eu tenho... Ok. Vamos lá. Tá bom. Vamos lá. Eu sou Geraldo Nogueira. Eu vou fazer uma descrição rápida. Eu estou usando óculos, tenho o cabelo grisalho, estou com uma blusa preta e cinza. E atrás de mim tem uma mesa também bagunçada aqui, que eu estou fazendo uma obrinha aqui no escritório, e uma cortina atrás de mim. É isso aí para os deficientes visuais. Eu sou advogado de formação, atualmente eu estou como presidente de honra da Comissão das Pessoas com Deficiência do OAB do Rio. E também sou vice-presidente também da Comissão de Empreendedorismo Jurídico da OAB Barra.
Essas aí minhas qualificações. Obrigada, Geraldo. Além de ser um grande amigo, é uma delícia estar nessa plataforma aqui com vocês. Eu acabei não me descrevendo, eu sou uma mulher de 60 anos, cabelo curto, grisalho, blusa azul marinho, óculos de leitura, porque senão não enxergo nada, e atrás de mim tem uma janela de madeira com vidro. Bom, a gente então estava dizendo que essa é uma iniciativa, uma forma de nós homenagearmos, celebrarmos tantas pessoas que lutam pelo direito das pessoas com deficiência. Nós trouxemos o tema da vida adulta e vamos, essa tarde, conversar em 3 pilares da vida adulta, que, no nosso entendimento, para que seja, né, que qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de deficiência seja emancipada, é importante que a gente pense na perspectiva da casa dela, da vida social e sexualidade e também o trabalho, o acesso ao trabalho. Nós dividimos assim. É claro que nós chegamos um pouco mais cedo, Geraldo, e espontaneamente fizemos uma introdução muito improvisada, sincera, sobre educação. Então, na verdade, a gente tem aí como pano de fundo que atravessa, né, todos esses temas, uma qualidade no nível da educação dessas pessoas e da nossa população, de maneira que a gente possa viver num mundo mais justo e com tolerância à diversidade. Bom, sem mais delongas, a gente vai correr um pouquinho. Embora o tema seja moradia, e eu queria, como a gente está falando com 2 advogados, com a Fernanda, que sempre me enriquece muito com os seus comentários, eu acho importante, queria dar a primeira palavra à Ana Cláudia, para a Ana, se você puder enfocar essa questão da moradia do ponto de vista dos direitos, né? Que conquista foi essa, que conquista é essa, e de que forma a Lei Brasileira de Inclusão, a Convenção, ela traz novidade no sentido de que uma pessoa, um jovem adulto com deficiência intelectual ou outras, se empodere e tenha, do ponto de vista jurídico, condições de tomar algumas decisões. Eu estou com o processo de tomada de decisão apoiada na cabeça, estou com o capítulo 5, queria que você falasse espontaneamente, com as suas palavras, sobre a moradia, mas dentro desse contexto dos direitos, por favor. 10 minutinhos, se puder, bem rapidinho, para dar tempo de todo mundo falar e a gente trocar ideias. Habilito. Flávia, eu tive um pouco de dificuldade de te ouvir, mas assim, estou deduzindo aqui mais ou menos o que você falou, porque começou a chover muito aqui, graças a Deus. A gente estava precisando. E eu estou sem o fone de ouvido. Mas eu entendi que você quer que a gente converse um pouco sobre a convenção, sobre a tomada de decisão, sobre o direito à moradia, né, nesse aspecto. Vou conectar aqui, e aí, então eu vou fazer esse introito. Qualquer coisa, o tempo são 10 minutinhos, você me avisa, tá? Eu vou ficar atento aqui à sua fala. Eu te aviso, pode deixar que eu te aviso. A Convenção Internacional, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e o seu protocolo facultativo, eles foram aprovados, né, pelo Estado brasileiro, pelo Congresso Nacional, por meio de um decreto legislativo, ainda em 2008. E ela foi aprovada segundo um procedimento que está previsto lá no artigo 5º, no parágrafo 3º, que torna os preceitos, as normas que estão nessa convenção, equivalentes à emenda constitucional. Então, isso é muito importante nós termos em vista, porque a consciência de que o teor, o conteúdo do que está na convenção é Constituição, realmente norteia, vai orientar as nossas práticas, né? E orientar as nossas reivindicações perante o poder público, no intuito, em última análise, de garantir os direitos que ela veio assegurar. Essa convenção, ela trouxe uma gama de mudanças, trouxe muitas alterações, significativas alterações no âmbito dos direitos das pessoas com deficiência. Entre as várias alterações que ela promoveu, uma digna de nota é a relacionada à capacidade jurídica das pessoas com deficiência.
isso está lá no artigo 12, que é um dos artigos mais debatidos da Convenção, porque ele é muito complexo e o desenrolar dele, aquilo que ele promove, aquilo que ele desencadeia, também é muito complexo, porque muda muito a forma de perceber, de ver a pessoa com deficiência, diferentemente daquilo como era visto antes, como ela era vista antes. Então, esse artigo 12, no contexto em que ele foi introduzido, ele desencadeou um avanço extraordinário em vários outros direitos. Então, ele trata lá do reconhecimento de igual capacidade, ele obriga os estados que assinaram, que ratificaram a convenção, a reconhecer, né, que as pessoas com deficiência, elas gozam de capacidade legal, é o texto que foi traduzido, né, capacidade jurídica e igualdade de condições com as demais pessoas. E essa questão da igualdade de condições é muito importante também, porque ela está presente em várias normas da Convenção. Então, a igualdade de condições visa mostrar que os direitos que estão ali sendo consagrados, que estão sendo estabelecidos naquele documento internacional, não é um privilégio, mas é uma garantia de que aquela pessoa vai ter um direito semelhantemente, né, em igualdade de condições, uma forma de equalizar, de garantir justiça no gozo dos direitos de todas as pessoas. Então, esse artigo 12, ele vem consagrar, né, esse direito, e depois, se a gente tiver tempo, a gente pode detalhar um pouquinho mais, porque ele é formado ali de 5 itens, de 5 incisos, que nós podemos desdobrar em outros temas, em outros aspectos desse mesmo debate. Ana Cláudia, então, eu só tenho uma perguntinha, só para a gente ir abrindo um pouco. Você está me ouvindo mais ou menos? Está me ouvindo? Se você puder aumentar um pouquinho o tom de voz. Melhorou um pouco? Melhorou? Vê se me ouve melhor. Melhorou. Tá, estou botando o microfone aqui. Se você puder para a gente uma consequência com relação, é uma pergunta, a moradias, isso poderia chegar a uma implicação de que uma pessoa com deficiência teria condições e capacidade para assinar um contrato de aluguel, para eventualmente fazer uma aquisição patrimonial? Sim, em princípio sim. Mas assim, a gente precisa agora estabelecer algumas questões. Por quê? A Convenção estabelece essa regra de igual capacidade. A Lei Brasileira de Inclusão, que teve o importante desafio de trazer, de adequar toda a nossa legislação àquela convenção internacional, àquela convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência, ela veio estabelecendo ali a regra. Então, ela vai e repete o que está lá na convenção, no sentido de que a deficiência não afeta mais a capacidade. E isso foi a maior mudança. Então, quer dizer, há um tempo atrás, uma pessoa com deficiência intelectual, com síndrome de Down, ou com uma deficiência psicossocial, por exemplo, facilmente teria a sua capacidade negada para esse tipo de negócio. Com essas alterações, então, disse, a regra é essa, e aí, também em observância ao que está previsto na Convenção, a Lei Brasileira de Inclusão, ela trouxe ali, ela veio criar a tomada de decisão apoiada. E para quê? Porque aquelas pessoas que eventualmente não tiverem alguma dificuldade, a pessoa que tiver alguma dificuldade para exercer a sua capacidade legal, essa pessoa, ela teria o direito de ser apoiada. Então, esse instituto, ele veio para assegurar o exercício da capacidade jurídica por parte das pessoas com deficiência. E aí os Estados-partes devem adotar medidas apropriadas para prover o acesso ao apoio de que as pessoas eventualmente necessitarem.
Então, isso foi incluído lá no artigo 1783 do Código Civil. Então, é um instituto que é uma faculdade, não é uma obrigação de todas as pessoas com deficiência, mas daquelas que precisam desse apoio. Então, ela vai escolher uma pessoa, desculpe-me, a lei obriga que seja pelo menos duas pessoas. Então, ela vai escolher 2 pessoas da sua confiança, com quem ela mantenha vínculo, para apoiá-la, para trazer para ela esclarecimentos e informações para que ela possa, por exemplo, firmar um negócio. Só mais uma perguntinha, Ana Cláudia, para eu estou com a dura tarefa aqui de controlar o tempo e o relógio. Do ponto de vista da Lei Brasileira de Inclusão, né, como você diz, ela traz muitos aspectos do decreto, né, da convenção, com relação... há um entendimento meio que comum de que a lei ela avançou muito nos direitos, mas ainda precisa de um tempo para o que se convém chamar a regulamentação, que nada mais é do que discutirmos como vamos implementar essa lei, tá certo? E como o Poder Executivo e as políticas públicas devem responder ao que foi conquistado como direito. Eu estou certa? Então, se essa é a premissa, como você vê ainda, do ponto de vista da legislação, o direito a moradias? Também eu ouvi mais ou menos, mas vamos lá. Antes de falar isso aí, eu só queria complementar ainda a resposta anterior, mas ainda restou na lei brasileira de inclusão a questão ainda da capacidade, uma possibilidade de a pessoa não ter essa capacidade plena, que é aquela quando a pessoa com deficiência não pode exprimir a própria vontade. E aí a gente entende que é exprimir por qualquer modo, usando qualquer recurso de acessibilidade. Então, nesse caso excepcional, extraordinário, por um breve espaço de tempo, essa pessoa seria submetida à curatela. Que aí é a diferença da tomada de... O modelo novo, introduzido pela capacidade, ele é o modelo do apoio, da assistência na tomada de decisão, diferentemente do que ocorre hoje, em que a família, em regra, é que escolhe pela pessoa com deficiência. Tá. Aí, com relação à questão do direito, né, do direito à moradia, o direito à moradia, no caso, ele veio previsto lá na Lei Brasileira de Inclusão, ele veio previsto na Convenção. A Convenção estabeleceu o direito a uma moradia digna com sua família, cônjuge, companheiro, amigo, com quem a pessoa escolher, e estabeleceu o direito específico à moradia independente. Também foi repetido lá na nossa Lei Brasileira de Inclusão, nos artigos 31 e seguintes. É um direito que precisa ser regulamentado, né? É um direito que ele já estava no rol de direitos mais urgentes. Nós conseguimos, lá no CONAD, incluí-lo no rol de direitos que nós temos uma certa urgência em regulamentar, né? Para concretizar, né, esse direito para as pessoas com deficiência, principalmente pessoas com deficiência intelectual, deficiência psicossocial, que ao longo da vida sempre viveram à sombra dos seus familiares, né, daqueles que são ali responsáveis quando não vivem em instituições, quando não vivem institucionalizados. Então, nós acreditamos ali que o empenho do CONAD, nós tínhamos ali um grupo de regulamentação, de acompanhamento de regulamentação da LBI, então é um direito que a gente está com essa lente, e para tanto nós já, inclusive, propusemos dentro do CONAD um debate, a inclusão deste tema já na próxima reunião do CONAD, exatamente para a gente estar ali buscando, né, formas, buscando caminhos, buscando os atores de instituições, as pessoas, as autoridades que podem contribuir para a efetividade desse direito, para que ele possa ser implementado o mais brevemente possível.
Uma coisa é certa, é um direito que ele já não pode ser negado. Então, o direito à moradia independente, ele não pode ser negado pela família, ele não pode ser negado, né, para aquelas pessoas que desejam. Agora, é claro que o poder público precisa criar condições, né, para que as moradias sejam acessíveis, para que as pessoas com deficiência tenham acesso a esse direito. Obrigada, Ana. A ideia aqui é que cada um expresse seu ponto de vista e que a gente tenha um tempinho para conversar entre nós ou, eventualmente, se nos passarem alguma pergunta. Então, eu vou prosseguir com o Dr. Geraldo Nogueira. Fernanda, você me permite? Vou colocar um cavalheiro aqui entre as damas, para que o Geraldo possa pegar essa, né, essa trajetória histórica e falar um pouco desse desafio. É como se, né, a Ana Cláudia tivesse dado aqui uma introdução de como a sociedade vai, né, mudando a rota desse navio para outras direções, mas a gente tem um legado e a gente tem uma estrada a pavimentar. Geraldo, é uma pergunta meio difícil, mas a gente é criativa. Como é que nós estamos nessa estrada? Eu gosto muito de te ouvir falar, porque quando a gente lembra de onde viemos, né, dá para entender que não é tão fácil mudar essa rota de uma hora para outra. A gente queria ouvir sua opinião sobre esse processo aí para chegarmos a um direito mais ampliado para que as pessoas tenham moradias dignas. Como é que a gente anda aí? Qual é o nosso estado da arte? Tá fechado seu microfone. Está fechado. Antes de mais nada, eu queria cumprimentar, porque eu entrei um pouco atrasado e acabei não vendo elas no vídeo. Queria cumprimentar a doutora Ana Cláudia e também a Fernanda Machado, né, que estão aí nos acompanhando. Mandar um beijo para vocês, que bom que a gente está juntos aqui. Olha, é um grande desafio, né, Flávia? Principalmente a questão da moradia, das moradias assistidas, né? Aí, hoje a Lei Brasileira de Inclusão reconhece 2 tipos de moradia, que é a moradia de vida independente, né? Está lá no artigo 31 da lei, ela fala, cria esse programa, fala que a pessoa tem direito de morar com a família, morar sozinho, morar com um companheiro, morar com cônjuge, né? Inclusive deixa claro a questão do companheiro e do cônjuge, ou morar sozinho no modelo de moradia de vida independente ou de residência inclusiva. Aí dizendo que o governo implantará programas de ações de incentivo à criação de moradia de vida independente, e depois diz lá no parágrafo 2º do artigo 31 que a execução do programa de moradia de residência inclusiva ficará no âmbito do SUAS, que é o Sistema Único, né, de Assistência Social, né, para aquelas pessoas que não têm autossustentabilidade. O fato é que eu fui lá no final, né, você perguntou como é que foi essa histórica, eu fui no final como está agora. Quer dizer, a gente caminhou, né, uma longa estrada de poeira para chegar hoje e ter isso gravado numa lei, né, isso que eu acabei de falar, né, claramente dizendo da implantação dos programas. Uma angústia de muitos pais, né, que todo pai de uma criança, de um jovem com deficiência, ele se pergunta, né, quando eu morrer, o que será do meu filho, né? O que será do nosso filho? Geralmente a pergunta é do casal, né? Quando morrermos, o que será do nosso filho? E é uma angústia muito grande essa. E uma resposta para essa pergunta e essa angústia, uma das respostas, são as moradias assistidas, né? Aí hoje caracterizada como moradia de vida independente e como moradia de residência inclusiva. Eu acho que é um projeto fantástico, né? Assim, a partir daquele movimento que nós fizemos, quando eu tive como secretário da pessoa com deficiência aqui no município, me surgiram várias ideias, viu, Flávio, que eu acho que a gente tinha que sentar depois para conversar. Eu tenho isso como desafio, eu acho que vou conseguir instalar isso no Rio ainda, sabe? Eu acho que a gente vai conseguir colocar um programa aqui muito em breve, se Deus quiser. Eu tenho batalhado por isso, tenho conversado com algumas autoridades e a coisa está caminhando bem. Mas, então, nós ficamos, né, numa estrada muito empoeirada. Veio a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que a Ana Cláudia colocou bem. Foi bom a Ana Cláudia fazer essa abertura dessa questão da capacidade, né, civil da pessoa com deficiência hoje, porque
anteriormente não dava nem para falar nisso, porque as pessoas não tinham reconhecida essa capacidade, né? Inclusive de morar sozinho, né? Esbarrava, né? A pessoa era curatelada, era execrada da sociedade, né? A sentença trazia assim, incapaz para todos os atos da vida civil. Então, a pessoa, um dos atos é morar sozinho, né? Escolher, fazer essa escolha, a pessoa não tinha esse direito. Então, a Ana colocou bem, porque aí a gente hoje tem esse quadro, né, que a lei também trouxe isso, a Lei Brasileira de Inclusão, né, regulamentando lá a convenção, trouxe isso bem claro. Mas ainda, eu acho que agora nós esbarramos nessa questão, né? A gente não tem isso regulamentado, e o que me parece, assim, que ainda se fala pouco em moradias, né? Em residências de moradias assistidas. Se fala pouco no Brasil. Eu acho que assim, tem poucos atores, você, inclusive, tem um instituto voltado para isso, né? Eu acho que é uma dessas solitárias que grita isso o tempo todo sozinha, né? Uma voz aí no meio da multidão. Mas eu acho que o segmento mesmo de pessoas com deficiência fala pouco nesse tema. E é um tema crucial e importante na vida dessas pessoas que amanhã estarão sem a proteção dos seus familiares, né? E isso já acontece. Eu esbarrei com esse problema aqui no município do Rio de Janeiro, e aí, fazendo o histórico, né, eu vou até dizer para vocês como eu encontrei, o município aqui mantém algumas casas, né, que acolhe nesse regime de moradia, de residência inclusiva, né? São moradias assistidas, mas dentro desse regime de residência inclusiva, ou seja, bancado com dinheiro público, totalmente, porque as pessoas que moram lá são pessoas que perderam a referência familiar. Muitos foram deixados em hospitais, abandonados até na rua, tem esse quadro lá, muito triste, né? E quando eu encontrei as casas estavam caindo aos pedaços, né? Era lodo na parede, fiação de pendurada, rampa já quebrada, as barras dos banheiros já estavam todas deixadas, né? Então, assim, inclusive, assim, o município fez recentemente tanto investimento, né? Por causa da Copa do Mundo, por causa dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, no município do Rio de Janeiro, né? Fez grandes investimentos, construiu o BRT e tal, tanto dinheiro, e meia dúzia de casas ali não foram reformadas, sabe? Que perante esse volume de recursos foi gasto para isso. Então, assim, como falta um olhar para isso, né? Porque essas pessoas não têm voz, elas não gritam por elas mesmas, elas não votam, elas são, né, dentro da sociedade, marginalizadas totalmente dentro da sociedade, até porque não tem um parente para gritar por elas, né? Então, assim, a gente precisa sair disso, né, e caminhar para uma coisa, porque enquanto tiver uma pessoa assim, não adianta eu falar de uma dignidade maior ou lutar por outros segmentos, sendo que uma pessoa está sendo totalmente abandonada, às vezes dentro do próprio poder público, né? E muitas das vezes em hospitais ou em abrigos que não estão preparados para acolher pessoas com deficiência. Então, acho assim, é crucial, quando você me convidou para falar desse tema, eu fiquei bastante feliz, porque eu acho que a gente tem que falar muito disso, tem que gritar muito, e eu, assim, incorporei isso, essa é a minha luta principal daqui para frente, sabe? Porque, assim, a gente está numa luta pelas pessoas com deficiência há 30 anos nisso, né? Muitas coisas a gente já conquistou, né? Eu mesmo entrei aqui com uma ação civil pública contra o metrô hoje é acessível, essa ação está em vigor até hoje, tem 23 anos que a ação transita no judiciário aqui do Rio de Janeiro, a gente conseguiu acessibilizar o metrô, mas para mim hoje eu abri o olhar para isso, sabe? Porque eu acho que se a gente não der dignidade para esse segmento, o movimento está preso num passado, com um pé lá no futuro e outro no passado, sabe? E a gente tem que caminhar junto todos. Então, eu vejo uma necessidade muito grande da gente avançar, e hoje tem a lei que nos possibilita isso. Basta nós começarmos a brigar para regulamentar esse artigo 31 e implantar. O governo tinha que abrir uma linha de crédito voltada para a construção de moradias de vida independente e de residências inclusivas, dos dois, mas principalmente de moradia de vida independente, que eu acho que é onde a gente tem que começar e fazer um projeto bem bacana. Que bom, bom te ouvir, Geraldo, muito bom. Eu acho que eu estou aproveitando aqui para ver a participação das pessoas. Primeiro, eu queria, antes de passar a palavra para a Fernanda, para a gente ouvir, né, o que os jovens pensam. Queria dizer, sabe, Fernanda, que estão nos assistindo outros jovens, como o Arthur, a Gabi, a Sofia, dá um alô aí para eles que estão participando
assistindo a gente, e deixar aqui uma mensagem mais genérica, que a gente está trazendo esse tema da moradia. Sabe, Geraldo, quando você fala que o Instituto é dedicado exclusivamente para isso e a voz é solitária, ela já foi mais solitária. Hoje em dia eu já estou sentindo ela ecoando com bem mais longe. Eu estou realmente ficando sensibilizada com o crescente apoio. E uma das coisas que às vezes não fica muito claro, além da preocupação que você mencionou, que é legítima, né, dos pais que consideram que os filhos são dependentes e às vezes não fazem esse discernimento entre o filho poder ter autonomia, mesmo que ele precise de ajuda para fazer. É aí onde entram, né, essa visão profissional das moradias que apoiam essas pessoas. De um modo geral, e isso vai mudando também ao longo do tempo, tem pessoas que me perguntam, mas até os filhos típicos, eles demoram a sair de casa. Não importa o tempo que um filho típico ele pode querer morar com os pais, o importante, que é sutil, é que se um jovem com algum tipo de deficiência comece a sonhar na possibilidade de ter sua casa, que esse sonho ele esteja com as portas abertas para que ele caminhe nessa direção. Porque, de um modo geral, a gente fala, mas está morando comigo numa boa... Nós somos de uma geração, né, Geraldo, que antigamente a gente ficava louco para sair de casa para poder ter liberdade. Agora os jovens ficam em casa, têm a liberdade que querem, vivem exatamente como querem, e aí custam a sair de casa. Mas, Fernanda, dito isso, quer dizer, a gente insiste um pouco que a moradia ela é estratégica para você se tornar um adulto. No nosso entendimento, no Instituto JNG, ele prossegue a estrada da inclusão na escola. Você faz uma educação, né, regular, convivendo com muitas pessoas. Por que na hora que você vai se tornar um adulto, você não pode trabalhar numa empresa, né, como outra pessoa qualquer, ou num órgão do governo? Por que você não pode morar num edifício onde morem qualquer tipo de pessoa, inclusive uma pessoa que tem algum tipo de limitação? Fernanda, o que você pensa sobre isso? Fala a sua idade, você já falou que você é designer, que você é profissional. O que você pensa sobre... A Fernanda, ela mora com a família ainda, mas o que você pensa sobre isso, Fernanda? Bem, eu separei em 3 tópicos para pegar e falar. Então, falando primeiro sobre o que os jovens pensam sobre a moradia independente. Primeiro, eu posso dizer que nós estamos em busca da nossa autonomia e da nossa independência. Nós estudamos. Eu sou graduada em design gráfico. Então, nós trabalhamos também. Eu trabalho na área administrativa da Arquidiocese de Porto Alegre. Nós aprendemos a andar sozinhos por vários lugares. Também estamos aprendendo a lidar com questões domésticas, como cozinhar, arrumar a casa, entre outras coisas. E também temos o desejo de morar sozinho, ou com alguém que a gente goste muito. E às vezes eu ouço a Ana Cláudia falando que a gente tem esse direito, mas provavelmente a gente vai precisar de apoios para poder nos ajudar. E agora, falando sobre os apoios e sobre os desafios de morar sozinho, me vêm algumas questões, como, por exemplo, a segurança, se a gente vai ficar seguros. Também, se eu me sentir mal ou ficar doente, quem poderia me ajudar? E se eu, na minha casa, encontrar alguma dificuldade ou não souber fazer alguma coisa, teria alguém para nos ajudar? E sendo que tem uma coisa que me preocupa muito, que é a questão financeira. Se eu teria condições de arcar com todas as minhas despesas. E agora, falando um pouco sobre a questão financeira, que é algo muito importante para mim e também para os outros jovens, que é a questão financeira, que é algo muito importante. Vejo que as pessoas ricas
já estão, com essa questão financeira, elas já estão, elas já têm essa... Ela já tem as condições, né? Ela já tem os recursos. Ela já tem essa questão resolvida. Já as pessoas pobres, do que eu entendi, o governo arca com essa despesa. E nós que somos na classe média, já fica mais difícil. Então, talvez a minha família e eu não teríamos condições de arcar com todas as despesas de uma moradia independente. Fico pensando que se a gente tivesse algum tipo de política pública que pudesse nos ajudar com as despesas do apoio, o suporte, ou nos ajudando com parte do aluguel, ou alguma coisa assim parecidas. Daí com essas questões, eu acho que seria muito mais fácil para os outros jovens, e também até para mim, a gente conseguir realizar esse nosso sonho. Daí, então, essa foi a minha fala. Olha, Fernanda, nossa, vou aplaudir. Se eu ficasse de pé aqui, eu não vou aparecer na tela, mas eu aplaudiria de pé. Acho que vale aqui um super aplauso mesmo. Obrigada. Sabe, porque você está falando da realidade, e aí eu vou agora abrir, todo mundo, vamos bater um papo. Eu sou carioca, então a gente aqui é meio caótico, né, Geraldo? A gente pode falar todo mundo junto, eu vou tentando organizar. Mas eu acho que você toca muito fundo, sabe, Fernanda? Situações em que é muito bom que a gente esteja aqui com a doutora Ana Cláudia. Como? Dei uma estudadinha. Mas você fez um estudo preciso, objetivo e eficiente. Nota 10 para o seu estudo. Mandou bem, Fernanda. Foi muito bom, muito legal. Foi preciso e objetivo, mais do que eu. Eu sou meio prolixa. Mas você sabe, Fernanda, eu acho que ela, Geraldo e Ana Cláudia, eu tenho a impressão de que a Fernanda está falando ainda da mesma maneira que a LBI, com o artigo 12, destravou, como o Geraldo bem pontuou, a questão da capacidade, né, da decisão, da tomada de decisão apoiada, destravou aquela situação de total exclusão. A gente está precisando de destravar alguns mecanismos na administração pública, de maneira que a gente consiga incluir mais pessoas, porque o Estado, né, Geraldo, você pode falar isso muito melhor que eu, não tem dinheiro, não tem recursos que garantam uma política de acesso a moradias universal e gratuita, pelo menos né, é a impressão que se dá quando a gente lê uma lei de diretrizes orçamentárias, etc. Não vamos entrar aqui nas nuances do dinheiro desperdiçado no nosso país, porque só um pouquinho do que a gente vê no Jornal Nacional à noite já daria para resolver muita coisa. Mas, enfim, pensando no... Então, assim, é isso que a gente está batalhando, sabe, Fernanda? Mas acho que queria, em um minuto só, e passo a palavra para vocês, dizer, Fernanda, que o projeto de moradia independente, na verdade, o modelo que, pelo menos no nosso instituto, a gente aprendeu muito como é que funciona lá em outros países, esse programa de apoio que você se refere, ele é essencial, ele é o pilar para que funcione de maneira adequada, para que atenda ao que você colocou, muito bem colocado, aspectos mínimos de segurança, né? Mínimos que eu digo, porque tem que cobrir aquele risco que é calculado. Existem riscos na vida que todo mundo vive, mas o risco que a gente conhece, ele tem que estar, né, pensado de forma protocolar. O apoio ao dia a dia da casa, ao dia a dia doméstico, tudo isso é um programa personalizado que é desenhado de acordo com as necessidades de cada morador. Não é uma equipe que vai juntar uma série de pessoas e tentar cobrir os apoios para todo mundo. Não, ele é específico para a Fernanda, ele é específico para a Jéssica, específico para o Nico. E cada um precisa de apoio numa área. E mais, pensando neles morando, né, próximos, um apoia o outro, que é uma das coisas também muito legais que a gente descobre.
sem falar muito mais, porque são vocês que são os meus convidados. E aí, esses desafios, hein? Eu acho, sabe, queria falar um pouco dessas travas administrativas, né, Geraldo? Às vezes a gente quer fazer e não consegue. Eu acho que a dificuldade está esse tipo de, né? A gente está lutando atualmente no Brasil para dar moradia para todas as pessoas. Tem aí o projeto, né, Minha Casa Minha Vida, que acabou dando certo e tudo, mas ainda é um esforço grande do governo e não consegue atender toda a população, né? A gente vê as pessoas morando, principalmente no Rio de Janeiro, nas comunidades, em situações precárias, sem, né, sem urbanizar o espaço, né? Esgoto a céu aberto, violência, isso leva à violência, né? Facilita a violência. Quer dizer, a gente tem todos esses entraves com a população como um todo, né? Então, aí a pessoa com deficiência, nesse tipo de projeto, fica totalmente esquecida. Mas eu estou explicando isso tudo não para desmerecer que a pessoa com deficiência precisa, até porque lá no início da minha fala eu citei o outro lado, que são pessoas que estão aí, muitas delas abandonadas, numa situação muito pior do que morar, às vezes, numa condição, numa comunidade que a pessoa tem liberdade, tem cultura, né? Tem o seu lado bom também. Eu estou falando um aspecto ruim de você ter céu aberto e tudo, mas favela é uma delícia, eu gosto de andar em favela. É uma maravilha, sabe? Assim, parece que você está vivendo de verdade. Não é uma coisa, sabe, artificial. É bem legal. Uma pena ter a violência que tem hoje, né? A gente entra hoje em favela muito inseguro, porque você não sabe a hora que vai ter um tiroteio, principalmente no Rio de Janeiro, né? E São Paulo também, que é as grandes cidades, né? Não escapam mais, né? Mas aí a questão fica abandonada. Mas, assim, a questão da pessoa com deficiência, eu acho que ela é muito mais grave, né? Porque é um abandono total e é uma angústia para inúmeras famílias, né? Hoje, principalmente o autismo, que cresceu assustadoramente, né? A gente tem uma população grande de pessoas com autismo. Nós temos que pensar numa resposta já, porque amanhã está aí já batendo as portas, né? E aí essa pergunta dos pais, o que será dos meus filhos? E é verdade isso, o que será? Vai bater num abrigo? Né? Quantas famílias vai acontecer que são famílias pequenas, às vezes só 3 pessoas na família, não tem mais parente, os parentes são muito distantes, não faz caso, não tem proximidade, isso é muito comum. Né? Aí esse casal morre, o filho fica sozinho, vai para onde? Num abrigo público? Às vezes até tendo um recurso, a família até tem um recurso, e isso vai ser, vamos dizer, canalizado para uma outra coisa que não para aquele jovem. Né? Então, acho que a gente tem que realmente fazer algo com urgência nisso, para dar uma resposta a isso. Né? E os modelos, aí é uma preocupação muito grande, porque assim, é um projeto caro, a gente também não pode deixar de admitir isso. Eu acredito muito, né, nos 3 P's aí, né? Que seja público, privado e particular, que entre essas 3 forças, né, de patrocínio de empresas, né? Então, tem que entrar tudo isso. Quer dizer, eu acho que o município, que era aquele modelo que a gente estava pensando, Flávia, que a gente teve lá, estava caminhando, quando a gente estava chegando na grande área, o juiz apitou o final do jogo, né? Isso a gente estava acontece. chegando para marcar algum gol ou tentar, né? Marcar algum gol. Você sabe, Geraldo, que essa é uma das vantagens da gente ter algumas organizações da sociedade civil, porque o governo, você está lá todo animado, correndo para o ataque, e aí o juiz apita e acaba o jogo. Mas aí a gente continua, né, Geraldo? A gente continua Continuamos dizendo, aqui fora. Continuamos aqui dizendo, a gente precisa... Não é o jogo oficial, mas a gente continua na pelada, né? Que o brasileiro gosta de uma peladinha. A gente tem que ver os caminhos para realizar todos esses apoios. Eu queria já passar a palavra para a Ana Cláudia, para ela comentar, só fazendo aqui um parênteses, que eu acho que é importante, é que quando o Instituto JNG trouxe todo esse know-how de fazer o que há de mais moderno e que está acontecendo como tendência internacional nos países que são mais avançados. Então, a gente está falando assim, né, digamos que a gente está botando, do ponto de vista do planejamento estratégico, o ponto que a gente, né, o mais longe e perfeito possível. Mas isso não impede que hajam soluções, né, paulatinas, intermediárias, que vão avançando nessa direção. O importante é ter claro essa questão da autonomia. Por exemplo, na Inglaterra, enquanto você não consegue o acesso à moradia e a esse serviço de apoio profissional,
Existem situações intermediárias onde pessoas com alto nível de dependência e que acabam comprometendo muito as finanças familiares recebem apoio domiciliar de profissionais. Quer dizer, se antes de constituir... Então, assim, eu só estou querendo... Eu nunca falei disso claramente, mas pensando como política pública, o importante é a gente ter a meta principal, que é a moradia independente, como a Fernanda aqui nos expressou, que é o anseio de muitos jovens que já se beneficiaram das políticas inclusivas na área de educação. Agora, Ana Cláudia, como é que a gente destrava essa máquina pública para poder fazer as PPPs do Geraldo Nogueira, que a gente vai fazer, Geraldo, mas como é que a Ana Cláudia tem que ensinar o caminho das pedras? Bom, eu concordo com o Geraldo, eu acredito também que, considerando aí a Fernanda, observando o que a Fernanda falou, a gente está falando aí de classe média, né? Então, o problema de habitação ele é crítico para várias pessoas no Brasil. Né? Então, se a gente tem uma pessoa com deficiência de baixíssima renda, ela tem aí essa questão da residência inclusiva. Mas as pessoas da classe média, eu acredito que uma estratégia seria mesmo aí a busca de realização mesmo de parcerias, né? E acredito que e a gente tem até um respaldo legal nesse sentido, porque o artigo, acho que é o artigo 31, o artigo 31 e seguinte, o 32, ele estabelece ali que como é que fala? Os 3% da... Você se refere aos 3%? Não, ele estabelece a moradia e ele fala com subsídios, inclusive pública ou subsidiada. Então, ali eu entendo que a gente tem um respaldo legal, assim, de pensar que, por exemplo, haveria aí o dever legal de aporte de recurso público, né? E aí, na hora que a gente fala em subsidiada, a gente pode aí entender que existiria aporte de pessoas jurídicas, né, da própria família. Eu acredito que é algo que a gente precisa construir, mas entendo que a gente tem esse respaldo legal. A gente tem ali o parágrafo 1º do 31 também, que diz que a questão do dever de adoção de programas e ações estratégicas, né, para a criação e manutenção dessa moradia. E assim, o Estatuto das Cidades também, ele foi alterado e traz ali modificações também com relação a essas questões. E mais com relação à Fernanda, ele fala que no artigo 32, se eu não estou enganada, fala que nos programas habitacionais públicos, né, os critérios de financiamento devem ser compatíveis com os rendimentos da pessoa com deficiência ou da família dela. Então, quer dizer, se a pessoa, como você falou, a minha família não teria condições. Então, assim, a gente tem que entender que é um dever do poder público. Então, a gente teria ali, tanto no Estatuto das Cidades, na LBI, na própria Constituição, a gente teria aí um respaldo legal. E aí, como destravar isso? É a mobilização da sociedade civil. Então, a gente tem visto aí o poder que a sociedade civil tem no sentido de garantir direitos. A gente viu isso na reforma da Previdência com uma clareza muito grande. Nós conseguimos ali, numa atuação forte, pesada, nós conseguimos evitar muitos prejuízos. Né? Então, ali gastando sola de sapato mesmo no Congresso, conversando com lideranças, conversando com o Poder Executivo, enfim, em suma, a incidência da sociedade civil, principalmente capitaneada pelas pessoas com deficiência, né, em homenagem ao slogan "Nada sobre nós sem nós", assim, porque eu acredito que é o caminho para que a gente, a partir dessa incidência perante o Poder Executivo, é uma competência da União, essa questão dos desenhos, mas ela é uma competência que é concorrente também, que a gente pode entender que também deve ser promovida em conjunto, né, com os outros entes. Então, essa incidência no Poder Executivo, no Poder Legislativo, para aquilo que ainda precisa ser disciplinado, para que a gente consiga implementar. Respaldo legal nós temos. Isso é muito importante.
Fernanda, você quer fazer algum comentário? Mas a gente está, infelizmente, o tempo não para e a gente vai precisar encerrar. Eu queria... Você quer comentar alguma coisa, Fernanda? Do que você ouviu? Abre o seu microfone. Abre o seu microfone. Tá fechado o microfone, Fernanda. Tá fechado o microfone. Aí. Em princípio, de cabeça não está me vindo nada, mas o que eu posso fazer é mandar uma mensagem, um áudio, quando vier alguma coisa. Tá ótimo. Claro, claro. Eu acho que você fez aqui uma provocação para todos nós que eu gostaria de deixar registrado, é que não é a primeira vez que a Fernanda me cutuca, me provoca e me deixa comprometida. Eu acho que hoje, Fernanda, é um dia que vale a pena a gente ser explícito, né? É um dia que a gente homenageia a luta pelo direito das pessoas com deficiência. E eu escolhi o tema moradia como primeiro bloco, a gente vai falar da vida adulta também, de outros aspectos, mas para deixar aqui o meu compromisso oficial de que nós não vamos nos cansar de procurar chegar a esse alvo, que é uma moradia digna para todas as pessoas, e a gente, né, Geraldo, Ana Cláudia, trabalhar muito perto da política pública, do poder público, da legislação, destravar, né, os mecanismos que estão aí impedindo que nós possamos ser mais criativos, buscando recursos das famílias, das empresas privadas e também do governo. Deixo umas palavras finais, Geraldo e Ana Cláudia, e eu agradeço muito a participação de vocês. É um dia cheio de atividades, foi muito especial poder passar essa hora aqui com vocês. Meu eterno agradecimento. Geraldo e Ana Cláudia, você termina? Você abriu, você termina, Ana Cláudia. Fernanda, muito obrigada. De nada. Olha, como palavra final, eu queria dizer que, ouvindo a Fernanda, né, me fortalece mais a vontade de ver esse projeto realizado, né? A Fernanda é uma pessoa que tem autonomia, tem independência, é autodefensora, né? Se coloca super bem. Eu acho que é isso. Se nós que somos da área não acreditarmos, né, nesse projeto, quem vai acreditar? Por isso que eu acho que o segmento de pessoas com deficiência tem que comprar essa briga, né, Fernanda? Nós temos que comprar essa briga junto com a Fernanda e com tantos outros jovens para poder fazer valer esse programa. Fica aí, vamos em frente, a gente vai conseguir. Em breve teremos uma moradia de vida independente. Muito obrigada, Geraldo. Ana, com você. Eu quero dizer, Fernanda, que é um direito muito caro, né, para nós da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, né? Você é a autodefensora da federação, estamos juntas na busca dessa conquista. A Flávia, agora o Instituto JNG, agora está fazendo parte da Rede Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, e a inclusão dela foi justamente para a gente provocar esse tema lá dentro da rede, que a gente ainda não estava discutindo sobre essa questão lá na rede. Então, um dos objetivos é esse. Então, a gente já tem a federação que está na rede, mas tem a federação por si só, tem a rede, a gente está levando isso para o CONAD, e aí a gente vai precisar de vocês como autodefensores, vocês é que farão a defesa desse direito. Você não vai só gravar um vídeo, você vai estar com a gente, onde for necessário, você, outros autodefensores que entendem a importância desse direito como realização dos princípios da autonomia, de fazer as próprias escolhas, o princípio da acessibilidade, da igualdade de oportunidades. Se outras pessoas têm o direito, por que é que eu não tenho o direito de morar sozinha? Então, em busca da realização desses direitos, nós estaremos juntas nesses espaços aí, viu, Fernanda? E é um orgulho estar aqui compartilhando esse espaço com você, autodefensora lá do grupo, e me sinto orgulhosa. Pessoal, muitíssimo obrigada. Desculpe eu também gostaria de agradecer por ter me convidado para essa live e também por estar aqui junto com a Ana e com o Geraldo. Obrigada. Obrigada, Fernanda. E se você lembrar de mais alguma coisa, Fernanda de vez em quando manda uns áudios que aí depois eu fico estudando, pensando, porque ela está sempre sugerindo coisas interessantes, ideias e pontos de vista que a gente ainda não prestou atenção, né, Fernanda?
Estamos juntos. Muito obrigada. Vamos, daqui a 10 minutos, a gente está entrando com o segundo bloco e a gente vai conversar agora sobre um tema também muito importante na vida adulta, que é a sexualidade. Obrigada a todos e uma boa tarde. Para vocês também. Tchau.